Jacob, um menino de apenas 5 anos, foi levado às pressas ao hospital depois de acordar com uma dor insuportável no ouvido. Sua mãe, Helen, em pânico, tentou investigar o que poderia estar causando tanto sofrimento e, ao iluminar o ouvido do filho, descobriu algo inesperado: uma cobra viva tentando se esconder dentro do canal auditivo do garoto. Sem perder tempo, Helen correu com Jacob para o hospital, onde a doutora Andrea Vasquez, uma renomada cirurgiã otorrinolaringologista, foi chamada para lidar com o caso. O que parecia ser uma situação já bastante inusitada estava prestes a se tornar ainda mais complicada. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. No hospital, Jacob estava chorando e segurando o lado da cabeça, com o rosto contorcido de dor. Helen, ainda abalada com a descoberta, explicou à equipe médica que havia visto a cobra dentro do ouvido do menino. A doutora Vasquez, com sua vasta experiência, já havia enfrentado muitos desafios, mas nunca algo assim. Remover um réptil vivo de dentro do ouvido de uma criança era um desafio delicado que exigiria todo o cuidado possível. A primeira tentativa da equipe foi utilizar métodos não invasivos como a sucção, esperando que a cobra fosse atraída para fora. Contudo, ao tentar puxá-la com uma pinça, o réptil se enfiou ainda mais profundamente no canal auditivo, aumentando o sangramento e a dor de Jacob. Com a situação se agravando, a doutora Vasquez tomou a decisão de que seria necessário realizar uma cirurgia para remover a cobra. Usando um endoscópio para obter uma visão mais detalhada do interior do ouvido, ela fez uma descoberta inesperada. A cobra estava enroscada em um pequeno objeto metálico que Jacob provavelmente havia inserido no ouvido meses antes. Esse objeto complicava ainda mais o procedimento, já que estava pressionando estruturas sensíveis dentro do ouvido, aumentando o risco de danos permanentes. A médica sabia que cada movimento precisava ser feito com precisão extrema, ou Jacob poderia perder a audição. Durante a cirurgia, a doutora Vasquez, com mãos firmes e precisas, conseguiu primeiro remover o objeto metálico que estava preso. No entanto, o perigo ainda não havia passado. Ela ainda precisava extrair a cobra sem causar mais ferimentos ao canal auditivo. Centímetro por centímetro, ela puxou o corpo do réptil até conseguir removê-lo completamente. A cobra finalmente estava fora do ouvido de Jacob e foi colocada em um recipiente seguro. Mas no momento em que a equipe começava a relaxar, o corpo de Jacob começou a convulsionar de forma inesperada. A sala de operações entrou em alerta. O monitor cardíaco de Jacob mostrava uma atividade anormal e a equipe médica rapidamente começou a trabalhar para estabilizar o garoto. A doutora Vasquez, ainda concentrada e com a adrenalina correndo, suspeitou que o objeto metálico removido anteriormente pudesse ter causado algum tipo de reação no corpo do menino. Ao revisar novamente o monitor e os exames, ela fez outra descoberta chocante. Havia ainda um segundo fragmento metálico preso ainda mais profundamente dentro do ouvido de Jacob. Sabendo que não podia perder tempo, ela novamente pegou as pinças e, com extrema cautela, retirou o último fragmento. À medida que o tempo passava, Jacob começou a dar sinais de estabilização. As convulsões diminuíram e seus sinais vitais voltaram ao normal, deixando a equipe médica aliviada. No entanto, ainda era cedo para comemorar, pois o risco de complicações ainda existia. O monitor cardíaco de Jacob continuava estável, mas a doutora Vasquez sabia que os próximos momentos seriam cruciais. O garoto ainda estava sedado e seria necessário monitorar sua recuperação de perto para garantir que não houvesse danos permanentes, tanto na audição quanto em seu estado neurológico. A equipe médica estava exausta, mas o sentimento de alívio era palpável. Todos sabiam que haviam enfrentado um dos procedimentos mais desafiadores de suas carreiras. Minutos depois, Jacob começou a dar sinais de que estava acordando. O anestesista diminuiu a sedação gradualmente e o menino, aos poucos,
começou a abrir os olhos, ainda confuso e tonto. Do lado de fora, Helen aguardava ansiosamente por qualquer notícia sobre o filho. Quando a equipe a chamou para entrar, ela correu para a sala de recuperação, o rosto marcado pela tensão e pelas lágrimas. Ao ver Jacob abrir os olhos, Helen se aproximou da cama, segurando a mão dele com força, sentindo uma onda de alívio, mas ainda com medo do que viria a seguir. "Ele está bem? Vai ficar bem, doutora?" perguntou Helen com a voz embargada pela emoção. A doutora Vasquez, exausta, mas tentando manter a calma, respondeu com um sorriso reconfortante. "Sim, ele está fora de perigo agora. Conseguimos remover a cobra sem causar danos permanentes e também encontramos um pequeno objeto metálico preso no ouvido dele. Provavelmente foi isso que causou grande parte da dor e pode ter contribuído para a convulsão. Felizmente, tudo correu bem." Helen piscou, tentando processar a informação. "Um objeto? Como isso foi parar lá?" perguntou surpresa. A médica explicou que era comum crianças pequenas colocarem objetos no nariz ou nos ouvidos sem perceber o perigo. Jacob provavelmente colocou isso há algum tempo, e com o passar dos meses, o objeto pode ter causado pequenas lesões, complicando ainda mais a situação quando a cobra entrou no ouvido. Enquanto Helen tentava assimilar essa nova informação, a doutora Vasquez continuava monitorando Jacob. O menino parecia mais calmo, mas estava visivelmente assustado e confuso. Ele apertou a mão da mãe, sem entender totalmente o que havia acontecido, mas sentindo o alívio no ambiente ao seu redor. A equipe médica permaneceu atenta, certificando-se de que não haveria complicações adicionais nas próximas horas. Nos dias seguintes, Jacob foi submetido a uma série de exames para garantir que sua audição não havia sido comprometida e que não havia danos permanentes no canal auditivo ou no tímpano. A doutora Vasquez, sempre meticulosa, acompanhou de perto cada exame e consulta. Felizmente, os resultados foram positivos. Não havia sinais de danos graves e Jacob estava se recuperando bem fisicamente. No entanto, a médica sabia que o trauma psicológico daquela experiência poderia acompanhá-lo por um bom tempo. Helen, por sua vez, ainda estava processando tudo o que havia acontecido. O alívio por Jacob estar bem era enorme, mas ao mesmo tempo ela sentia uma pontada de culpa por não ter notado antes o objeto preso no ouvido do filho. Era um misto de emoções que a fazia refletir sobre como poderia ser ainda mais vigilante no futuro. Apesar de saber que não poderia ter previsto o incidente com a cobra, ela prometeu a si mesma que seria ainda mais cuidadosa com Jacob dali em diante. Na última consulta de acompanhamento, a doutora Vasquez estava satisfeita com o progresso de Jacob. O menino, agora muito mais relaxado, brincava com um carrinho enquanto a médica fazia os últimos testes para garantir que tudo estava em ordem. Para a doutora Vasquez, aquela cirurgia havia sido uma das mais complexas e desafiadoras de sua carreira, não apenas pela raridade do caso, mas pelo risco iminente de causar danos irreversíveis. O alívio de ver Jacob sorrindo novamente era a recompensa que ela precisava. "Você foi muito corajoso, Jacob", disse a doutora Vasquez, aproximando-se da cama onde o menino estava sentado. "Agora que está se recuperando tão bem, pode me prometer uma coisa?" Jacob a olhou com curiosidade, seus olhos ainda mostrando um resquício de incerteza, mas muito menos temor do que antes. "Prometa que não vai colocar brinquedos no ouvido de novo, ok? Esse não é um lugar para guardar coisas", disse ela com um sorriso, em um tom brincalhão, mas firme. Jacob sorriu timidamente e acenou com a cabeça, enquanto Helen, ao seu lado, segurava sua mão com firmeza. "Ele aprendeu a lição, doutora, com certeza", respondeu Helen, aliviada, olhando com gratidão para a médica. "E eu também", acrescentou, com um sorriso que misturava alívio e gratidão profunda. A doutora Vasquez retribuiu o sorriso, despedindo-se com a certeza de que havia cumprido seu dever da melhor forma possível. Ao sair da sala, a sensação de dever cumprido encheu o coração da médica. Aquele caso seria inesquecível,
um lembrete dos desafios imprevisíveis da medicina e da delicadeza necessária ao tratar de crianças. Os dias passaram e Jacob foi se recuperando bem, retomando sua rotina com energia renovada. Embora o incidente com a cobra tivesse deixado marcas temporárias, ele voltava a ser o menino alegre de antes, ainda que um pouco mais cauteloso. Helen, por outro lado, não conseguia esquecer o que havia acontecido. Embora soubesse que a cobra era um evento incontrolável, ela se pegava refletindo sobre o objeto metálico que ficou tanto tempo preso no ouvido do filho. A sensação de culpa ainda a rondava, mas o alívio de ver Jacob saudável a ajudava a seguir em frente. No último check-up, a doutora Vasquez estava satisfeita com o progresso de Jacob. Não havia sinais de infecção, danos no tímpano ou perda auditiva. A recuperação de Jacob era um triunfo para a equipe médica e uma grande vitória para a própria doutora Vasquez, que havia enfrentado um dos procedimentos mais desafiadores de sua carreira. Enquanto via o menino brincando com um carrinho, sem demonstrar sinais de desconforto, ela sentiu uma enorme sensação de realização. A médica sabia que havia feito tudo o que podia e mais um pouco para garantir que Jacob saísse daquela situação da melhor maneira possível. Jacob, você foi realmente corajoso, disse a doutora Vasquez mais uma vez, olhando para ele com um sorriso genuíno. Agora só preciso que você continue sendo cuidadoso e não coloque mais nada no ouvido, combinado? Jacob sorriu para a médica, desta vez sem a timidez anterior. Ele balançou a cabeça afirmativamente e Helen, ao seu lado, riu levemente, aliviada que o pesadelo finalmente estava ficando para trás. Nos dias que se seguiram à alta de Jacob, Helen passou a redobrar sua vigilância. Ela sabia que crianças eram naturalmente curiosas, mas aquele evento a havia tornado ainda mais atenta a perigos escondidos em objetos aparentemente inofensivos. A história de Jacob, marcada pela presença de uma cobra viva e um objeto metálico esquecido, ficaria para sempre na memória de ambos, servindo como um alerta constante sobre os perigos que podem surgir do inesperado. Para a doutora Vasquez, o caso de Jacob era um daqueles que jamais seriam esquecidos. Mesmo após tantos anos de prática médica, remover uma cobra viva de dentro do ouvido de uma criança havia sido um desafio único, mas a experiência a lembrou da importância da calma, precisão e do trabalho em equipe. Foi uma lembrança poderosa dos riscos e recompensas da medicina. Saber que ela havia ajudado a salvar uma criança, garantindo que ele voltaria a uma vida normal e saudável, era o que tornava cada desafio como esse recompensador. Helen, por sua vez, se permitiu relaxar. Poucos. O trauma daquela experiência foi diminuindo com o tempo, especialmente à medida que via Jacob se recuperar por completo, tanto física quanto emocionalmente. Ela sabia que esse era um daqueles episódios que contariam para sempre em família, uma história tão surpreendente que mal poderia ser acreditada por quem a ouvisse. E embora o susto ainda a fizesse pensar duas vezes quando Jacob pegava um brinquedo pequeno, ela sabia que ambos saíram mais fortes dessa experiência. O que você teria feito se estivesse no lugar de Helen? E a atitude da doutora Vasquez, como você a avaliaria? Você já passou por algum momento inesperado como esse? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.